Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vou de novo. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes de estar aqui? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Muito feliz de estar aqui. Primeira vez nesse templo, né? Mas já estive ali na quadra de cima, né, pastor? Estive ali pregando já também, participando com os irmãos. E nessa noite estou feliz de estar aqui com os irmãos para juntos, obrigado, pastor, juntos participar deste culto maravilhoso. Eu confesso para os irmãos que todas as vezes que eu vejo essa banda aqui, pastor, dessa igreja tocando, não dá nem vontade de pregar, que só os louvores deles já basta, né? Que Deus abençoe essa banda maravilhosa. Já foi ali na nossa igreja também, levou louvores abençoados. Eles só tem um problema, irmãos, quando eles vão na igreja: o pessoal não quer deixar eles embora, quer que eles fiquem lá. Aí é complicado, né, pastor? Aí o Jesus me falou assim: o pastor não vai liberar mais não, o pessoal quer que a gente fique lá, né? Que Deus abençoe essa banda, pastora dessa igreja também. Tá bom? Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Estender meus agradecimentos aqui também pro meu irmão Jesuíno, né? Para quem não sabe, irmão, a gente se conhece desde quando ele era pequeno, né? Não cresceu muita coisa não, mas a gente cresceu junto ali na igreja, né? E até hoje a gente mantém uma amizade aí firme, e a melhor amizade é aquela que te aproxima de Jesus, né? E graças a Deus eu preservo essa amizade que a gente temos, né? E graças a Deus eu louvo a Deus pela vida dele. Domingo passado ele estava lá em casa lá, ele falou assim: não, faz uma live aí. Eu falei: livre espontânea vontade, né? E graças a Deus, Deus abençoou. Quero louvar a Deus também pela vida da sua esposa, irmã Suzy, né? Deus continue abençoando vocês, e minha esposa também, que está ali juntamente com minhas filhas. Que Deus continue abençoando ela e minhas filhas também, que está comigo aí. E todos os irmãos dessa igreja, que Deus continue abençoando vocês também, tá bom? Você que trouxe sua Bíblia, irmãos, abra comigo em Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 3, somente. A gente vai fazer menção desse texto aqui nessa noite. Prometo para os irmãos que serei muito breve, mas serei fiel nas minhas palavras a Deus aqui nessa noite, amém? Glória a Deus, aleluia. Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 3. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Gênesis, capítulo de número 37, o versículo é de número 3. Você que não trouxe sua Bíblia, pastor ali, é bom que só coloca ali na tela. Quem não trouxe a Bíblia vai ler, né, pastor? Tem tema para todo lado, tem ali atrás também, graças a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: ora, Israel amava mais a José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica tala de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai amava mais do que todos os outros filhos, o odiaram e já não podia falar com ele como forma pacífica. Os irmãos podem se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Amém. Irmãos, estamos diante de um texto que, ora, todos nós conhecemos. Quem não conhece, já ouviu falar sobre a história de José. José era um menino, era um adolescente de apenas 17 anos, quando José começa a sua trajetória diante dos seus irmãos, diante da sua família e diante de tudo aquilo que ele iria enfrentar. É muito fácil falar sobre José, porque se fosse perguntar para todos os irmãos que estão aqui nessa noite, todo mundo levantaria a mão e falaria: eu conheço José. Por que você conhece José? Porque um dia eu ouvi alguém falar que José sonhou. E ora, nessa mensagem sobre José,
o menino sonhador. Quando José, ele começa a ter os seus sonhos, ele tem apenas 17 anos de idade. É quando José, então ele começa a sonhar aquilo que Deus deu para ele. E há algo interessante sobre essa história de José, que nós precisamos se atentar sobre isso. Existem sonhos que Deus coloca no nosso coração, e existem sonhos que existem no nosso coração. Jonathan, me explica para mim entender. Alguns sonhos que Deus coloca no nosso coração, muitas vezes nós não entendemos o começo, como Deus irá fazer, mas no final Deus, ele realiza. E existem sonhos que estão dentro do nosso coração, que vai ser nós mesmos que vai se encarregar de querer realizar ele por uma forma que temos no nosso coração. O sonho de José é um sonho que é totalmente direcionado de Deus para a vida dele. Não foi algo que José um dia quis para ele, mas foi algo que Deus colocou no seu coração para fazer a boa e a perfeita vontade de Deus sobre a vida de José. Ora, José era um menino sonhador, mas como todo aquele que um dia sonhou, todos nós, se fosse aqui parar para pensar, todos nós temos sonhos, temos projetos que está dentro do nosso coração para se realizar. Isso é normal, todos nós sonhamos, só que nós temos algo que temos que decidir. O que nós queremos mesmo que aconteça sobre esses sonhos, porque muitas das vezes nós não entendemos de que forma esse sonho vai acontecer, e aí nós começamos a indagar, a perguntar a Deus: Deus, o que o Senhor realmente quer sobre a minha vida? Porque eu tento de um jeito, eu tento de outro, e parece que por mais que eu corra para que esse sonho aconteça sobre minha vida, não acontece. E por mais que a gente ainda tenta colocar, implantar, acontecer esse sonho na nossa vida, parece que as coisas saem do controle, às vezes saem do controle da nossa mão, do nosso direcionamento. Só que Deus me traz aqui nessa noite para liberar uma palavra para a sua vida, e eu já começo a ministrar sobre a sua vida nessa noite. Não pare de sonhar aquilo que Deus um dia colocou no teu coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus me toma aqui nessa noite para liberar uma palavra para o seu coração nessa noite, e a palavra que Deus diz para você nessa noite é: aleluia, não importa o tamanho do sonho que Ele tem colocado sobre o teu coração. Aleluia. Jonathan, você está falando isso porque você não sabe como está sendo difícil, aleluia, esse sonho sobre a minha vida, mas eu não preciso saber não, mas tem um Deus, aleluia, que Ele sabe o tamanho do sonho que está no seu coração, e Ele vai realizar o sonho que está no seu coração. José é um menino sonhador. Aí a Bíblia começa a dizer que José, o primeiro sonho que José ele tem é que o feixe dele, ele se inclina e ele sobe e ele fica mais alto que os feixes dos seus irmãos. Aí José, ele chega para os seus irmãos e ele começa a falar para os seus irmãos: olha, eu vou contar um sonho para vocês, Qual é o sonho, José? Agora eu vou falar para vocês o que eu sonhei. José começa então a falar para os seus irmãos: olha, nós estávamos juntos e de repente o meu feixe, ele subia e ficava mais alto que o de vocês. Aí logo os irmãos de José, eles viram para ele e falam para ele assim: ô José, você está querendo dizer que você vai reinar sobre nós? Aí José: não estou querendo dizer nada, é somente o sonho que eu tive, aleluia. Aí a Bíblia diz que então os irmãos de José o odeiam ainda mais pelo esse sonho, aleluia. Quando José, então ele diz: calma, não acabou ainda, existe outra coisa também que eu sonhei. O que você sonhou, José? Mãe, pai, vem aqui que eu preciso contar esses sonhos. Eu sonhei que as estrelas
estrelas, aleluia, elas se inclinavam para mim, aleluia. E ele então queria dizer o que para os seus pais, para sua mãe, já que os seus irmãos traduziram que ele ia reinar sobre eles. Aí logo Israel e a sua esposa vira para José e fala assim: José, você está querendo dizer que você vai reinar sobre nós? Aí José: não, pai, não, mãe, isso é apenas um sonho que Deus colocou no meu coração, aleluia. Ninguém entende os sonhos de José, ninguém entende o que está acontecendo com José, e eu vou liberar uma palavra para a sua vida nessa noite. Ninguém precisa saber o tamanho dos teus sonhos, ninguém precisa entender o que você está sonhando, ninguém precisa entender o projeto que Deus tem sobre a sua vida. Só quem precisa entender, aleluia, o que Deus tem na sua vida é só você e Deus, irmão. É mais ninguém, é só você e Deus, aleluia. Deixa quem quiser pensar, aleluia, que não vai dar certo, que você não vai conseguir realizar, aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus para liberar para a sua vida nessa noite, aleluia. Os teus sonhos podem dar errado, mas o sonho e os projetos de Deus não pode dar errado, porque um dia saiu do coração de Deus. Se José tivesse chegado para os seus irmãos, tivesse chegado para os seus pais e tivesse contado um sonho, talvez que tivesse saído do seu coração, ele poderia muitas vezes se frustrar, acabar com seus sonhos. Mas não, o sonho que José teve não foi um sonho completo, aleluia, do seu coração, não, foi um sonho completo do coração de Deus, aleluia. E existe uma diferença sobre isso. Eu tenho uma palavra para dizer para você. Jó, capítulo de número 42, ele chega e vira para Deus e fala assim: Senhor, aleluia, eu tinha projetos, eu tinha sonhos, aleluia, eu tinha bens, eu tinha filhos, eu tinha tudo, meu Pai, mas eu sei, Senhor, bem eu sei, que tudo pode, Senhor, que nenhum dos teus planos, aleluia, isso aqui é para alguém que tem glória para receber essa palavra, que nenhum dos teus planos pode se frustrar, aleluia. Eu vou liberar essa palavra para alguém. Os teus planos podem se frustrar, os teus projetos podem se frustrar, mas os projetos que Deus tem, ai, 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 meu Deus, eu sinto Deus nessa palavra. Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite. De repente você entrou aqui nessa noite frustrado, aleluia, com aquilo que deu errado, mas não se preocupe, porque aquilo que é frustração para você, aleluia, é propósito de Deus sobre a sua vida, é propósito de Deus sobre a sua história, é propósito de Deus para os seus caminhos. Cabe a nós é confiar naquilo que Deus coloca sobre o meu e o teu coração. O mais difícil no momento que nós estamos é quando, imagine comigo, vamos entrar junto na história de José. José, ele chega e conta para os seus irmãos. Os seus irmãos começam a repreender os sonhos que José tem. José, então, ele conta para o seu pai e para a sua mãe que ele tinha sonhado. Escute aqui os detalhes do texto para você entender essa mensagem. Só que quando José, ele conta para o seu pai, ele conta para a sua mãe que ele tinha sonhado. Olha a diferença da pessoa que sonha para a pessoa que não sonha. Quando ele conta para os seus irmãos, pastora, então os seus irmãos começam a repreender José. Só que quando ele chega, conta para o seu pai, para a sua mãe, então no momento o seu pai e sua mãe repreende. Mas a Bíblia diz que no versículo de número, olha que no versículo que a Bíblia diz para nós aqui. No versículo de número 10, a Bíblia diz que então Jacó, ele guarda aquilo que José um dia sonhou. Por quê? Porque um dia a Bíblia vai dizer que Israel, ele sonha com aquilo que Deus tem para ele. E eu vou liberar uma palavra para você entender. Só entende de sonho quem um dia sonhou.
É por isso, pastor, que muitas vezes nós contamos nossos sonhos para algumas pessoas e as pessoas não sabem, aleluia, ali receber aquela notícia do teu sonho. Sabe por quê? Porque a pessoa está mais preocupada em acabar com teus sonhos do que sonhar. Quando José sonha, os irmãos odeiam ele pelo simples fato dele ter sonhado. Nem foi pelo fato de Deus ter realizado o sonho dele, foi pelo simples fato dele ter sonhado Jesus. E eles começam a odiar ainda mais, ainda mais. Tem gente, varão, que não sabe receber de você nem o seu sonho que você está sonhando. Mas não se preocupe com essas pessoas não. São pessoas que não têm sonhos para sonhar. Aí quando você conta o seu sonho, a primeira coisa que a pessoa fala assim: para com isso, isso é muito grande para você, você não vai conseguir realizar, você nunca vai conseguir obter isso. Mas não se preocupe com isso não, irmão, porque quando Deus, aleluia, coloca algo no teu coração, aleluia, Ele não precisa de A, Ele não precisa de B, Ele não precisa de C, Ele só precisa, aleluia, de você acreditar naquilo que Ele falou para você um dia. Eu estou pregando para pessoas que talvez tem 2, 3, 4, 5 anos que um dia Deus falou para você que ia realizar os teus sonhos e você continua no mesmo estado. Como é isso, Jonathan? Não se preocupe. A Bíblia diz em Eclesiastes que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E a melhor coisa que temos é o tempo do Senhor na nossa vida. Quando Deus, Ele decide realizar, quando Deus, Ele decide levantar, quando Deus decide usar uma pessoa, não tem para onde correr. Não existe pessoas querendo frustrações, não existe pessoas querendo acabar com o teu sonho, não. O que existe é somente a promessa de Deus sobre a sua vida, e a única coisa que prevalece é a promessa de Deus sobre a sua vida, aleluia. Deus, quando Ele escolhe alguém, Ele não escolhe, aleluia, porque a pessoa é bonita, não. Deus não escolhe porque a pessoa é gordinha, não. Deus não escolhe porque a pessoa é magrinha, não. Deus não escolhe por condição financeira, não. Deus não escolhe por aparência, não. Deus escolhe, aleluia, aquele que está disposto, com o coração aberto, está dizendo: Senhor, eu não estou entendendo nada, Senhor, mas eu creio, Senhor, aleluia, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu creio que o Senhor vai fazer na minha vida. Aí a Bíblia, ela diz que Israel amava tanto a José que mandou fazer uma túnica para ele. E eu preciso abrir um parênteses para explicar isso para você. A túnica naquele tempo representava, dava para o filho primogênito. Então quem era para receber a túnica era Rubens. Mas o pai Jacó, ele dá a túnica para José. Isso se enquadramos no versículo áurea da Bíblia Sagrada. Qual é o versículo? João 3,16. Pastor, com toda decência, fala esse versículo para nós, para a igreja entender do que eu estou falando. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o versículo que se enquadra nessa passagem. Por quê, Jonathan? Quem merecia era Rubens, a túnica de primogênito. Mas a Bíblia diz em João 3,16, a qual o nosso pastor acabou de citar, aleluia, Deus, Ele veio para todo aquele que nele crê, aleluia. Isso aqui é para quê? Deus, Ele não faz exceção de pessoas, não. Deus veio para o drogado, Deus veio para a prostituta, Deus veio para o homem sexual, Deus veio para todos os perdidos, aleluia. Mas Deus, aleluia, só tem filho para aquele que nele crê, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Israel olha para José e fala assim: eu acho em você característica que me torna mais filho amado e filho próximo do meu coração.
Deus veio para todos, Deus veio para salvar todos. Mas quando Jesus ele olha, ele veio para aquele que nele crê. Quando Jesus ele olha, ele fala assim: eu amo a prostituta, eu amo o drogado, eu amo o perdido. Mas quando Jesus olha para uma igreja como essa, ele começa a achar a característica que torna você mais próximo dele. E está dizendo: esse é meu filho amado, 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 esse é meu filho amado. Não porque nós somos merecedores, não, mas porque um dia a graça de Deus nos alcançou favor, aleluia, imerecido é o que nós temos, porque nenhum de nós era para estar aqui, mas Deus um dia achou graça e disse: é esse que eu vou usar, é esse que eu vou levantar, é esse, aleluia, que eu vou colocar de pé, aleluia. Nenhum de nós merecia estar aqui nessa noite, mas Deus achou graça em você, Deus achou graça em você. É isso que faz a gente ter característica próxima de Deus. Aí lá vem, quando José lhe recebe a túnica, os seus irmãos, então, ele olha José recebendo a túnica do seu pai. Quando os irmãos olham para José, e eles começam a ter uma reação de ira sobre eles, e eles começam a planejar um plano sobre a vida de José. Eles começam a compartilhar com eles mesmos, falando: olha, vamos pegar José, vamos matar José, porque José, além de sonhador, agora tem uma túnica. Vamos acabar com a vida de José. Vamos fazer o seguinte, vamos matar ele. Aí Rubens, o que tinha o direito daquela túnica, ele disse: não, vamos fazer o seguinte, vamos jogar José nessa vala aqui. Vamos jogar José diante desse poço. Não vamos matar ele não. Tá, Rubens, a gente não vai matar ele, mas nós precisamos fazer alguma coisa para tirar a túnica de José. Quando se fala de túnica sobre a vida de José, existe um detalhe diferente sobre essa história. Por quê? Porque a túnica naquele tempo, pastor William, o senhor sabe mais que eu, que a túnica naquele tempo era como se fosse uma roupa que você mandasse fazer. A roupa só ia caber em você, só caberia em você, não caberia mais em ninguém além de você aquela túnica. Só que então José ele recebe aquela túnica, a túnica cabe nele, a túnica é preparada para ele e a túnica é dele, e ponto. Só que os irmãos olham para ele e falam assim: nós precisamos não mais acabar com a vida dele. Olha o texto para você ver. Não vamos mais acabar com a vida dele. Vamos fazer o seguinte: vamos tirar a túnica. Por que tirar a túnica? Porque se nós tiramos a túnica, ele perde todo o direito de primogênito. Quando os irmãos começam a falar isso aqui para você pegar isso aqui, ó. Quando os irmãos falam isso, eles estão dizendo: calma, a nossa inveja não é na vida de José, a nossa inveja é naquilo que ele tem. Explica, Jonathan, eu não estou entendendo. Vou explicar para você dar um glória nessa noite. Quando eles querem tirar a túnica de José, eles estão dizendo para eles mesmos: quando nós tirar a túnica dele, ele não vai mais sonhar, ele não vai mais realizar sonhos, nada vai acontecer sobre a vida dele, aleluia. Mas eu vou liberar uma palavra para você, para ver se você dá um glória nessa noite. Tira a túnica de José, põe ele na vala, põe ele no poço, põe aonde você quiser, mas nunca vai conseguir tirar aquilo que Deus colocou. Ai, irmãos, aqui o mal dos irmãos achou que o que estava fazendo José sonhar,
O que estava fazendo José, aleluia, ter sonhos, era aquilo que ele tinha por fora. Não, que aquilo que fazia José sonhar era aquilo que Deus tinha colocado dentro dele, aleluia. O que nós somos, aleluia, por fora só reflete o que nós somos por dentro, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O jesuíno toca lindo por fora, mas só reflete aquilo que ele é por dentro. Você está aqui nessa noite glorificando a Deus, aleluia, refletindo o que você é por dentro, aleluia, porque não tem como nós ser cheio por fora sem antes Deus encher a gente por dentro, aleluia. Eu estou para liberar uma palavra para você nessa noite. Nessa noite você tem a oportunidade de se encher por dentro de Deus, aleluia, para depois ser transbordado naquilo que você é por fora. Existem pessoas que Deus escolhe. Uma das pessoas é querer acabar com aquilo que Deus tem, com pouca coisa. Só que tudo aquilo que as pessoas tentam fazer que os sonhos do Senhor não dê certo sobre a sua vida. Escute isso aqui para você entender essa mensagem. Todas as vezes, Jesus, que Deus tenta, que as pessoas tentam acabar com aquilo que Deus um dia prometeu em fazer, não se preocupe com isso. Porque, Jonathan, porque te leva para perto do propósito que Deus tem sobre a sua vida. José sonha, José tem a túnica, José é jogado dentro de uma vala, de um poço, mas tudo isso faz parte do propósito de Deus sobre a vida de José. Eu estou a pregar para pessoas aqui nessa noite, que todas as vezes que Deus tiver algo com você, se prepare para sonhar, mas se prepare também para passar o processo de Deus sobre a sua vida. Se prepare para ver o que Deus tem na sua vida, mas se prepare para o processo de Deus também sobre ela. O que é mais difícil não é sonhar. Sonhar, se todos nós sonhamos todos os dias, mais difícil é sobreviver o processo de Deus sobre nós, aleluia. Deus, toma minha boca para liberar uma palavra para o seu coração nessa noite. Não pare no processo, não retrocede, aleluia. Acredite naquilo que Deus um dia prometeu para você, aleluia. Eu não sei o que Deus prometeu sobre a sua vida, eu não sei o que Deus prometeu sobre a sua história, mas Deus, Ele conhece, aleluia, a tua vida. Deus, Ele conhece a tua história, aleluia, e Ele está. Deus, Ele não está apenas no início, Deus não está apenas nas promessas, mas Deus está em todos os caminhos. Eu costumo falar, eu costumo pregar, que nós crentes, nós cremos num Deus muito de promessa, muito de promessa. Se nós abrirmos a nossa Bíblia, nós vemos as promessas de Deus sobre a vida dos nossos antepassados. E é sobre isso que eu falo, que eu prego nessa noite. Como eu acredito no Deus que faz promessa, mas eu acredito muito mais, Jesus, no Deus de realização de promessa também sobre a nossa vida.
Eu estou a dizer para pessoas aqui nessa noite que o teu processo, aleluia, assim como ele começou, ele também vai terminar, aleluia. Assim também, aleluia, no dia que teve uma data, aleluia, por um início, também vai ter data, aleluia, para finalizar. E você vê, Jesus amado, eu estou a pregar para pessoas, aleluia, que está aqui nessa noite, aleluia, está dizendo: Senhor, é só processo, é só processo. Deus está dizendo aqui nessa noite para você, aleluia, que a data do processo estará a terminar sobre a tua história, aleluia. Oh glória. Quando nós estamos no processo, se José e os seus irmãos não entenderam nem o sonho que José teve, imagine agora o processo que José está passando. Será que ele está entendendo? Só que o processo tem uma coisa que nos traz uma reflexão boa, uma reflexão que vai trazer você diante aos teus sonhos. Por que, Jota? Porque todas as vezes que eu estou no processo, que eu estou diante daquilo que Deus colocou no nosso coração, no seu coração, no meu coração, da igreja em completo, eu estou diante daquilo que eu não queria viver. Como assim, Jota? Me explica, vou explicar. O processo de Deus, o processo que nós carregamos sobre a nossa vida, vai tudo ao contrário daquilo que nós queríamos. Se você está no processo, tudo aquilo que você quer é que as coisas mudem, é que as coisas se transformem para o nosso lado. José começa a sua trajetória de sonhos quando ele sonha, até no momento que ele é jogado diante ao poço. Só que quando ele é jogado diante do poço, a primeira visão que José tem logo após cair do poço é olhar para cima. Porque quando ele teve o sonho, Deus faz questão que ele olhe para cima para ver aonde está os seus sonhos. Mas quando José é jogado dentro do poço, no processo que José está passando, Deus faz ele olhar para cima novamente. Sabe o que é isso aqui? José, eu não estou somente contigo nos teus sonhos, mas quando você estiver no processo também, José, não olhe para baixo não. Não olhe para o lado também não, José. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Olhe somente para cima. Oh, Jesus amado. Isso aqui é para quem crê, aleluia. Diante do processo que você está vivendo, não olhe para o lado, não olhe para o outro não. Olhe somente para cima. Lembra da onde que Deus te mostrou teus sonhos e volta a viver. Falar: Senhor, aleluia, eu creio, Senhor, que o mesmo Deus que um dia me entregou, aleluia, aquele sonho, aquele projeto, é o mesmo Deus que vai me fazer tirar desse poço. Isso aqui é a confiança, irmão. Isso aqui é a confiança. Isso aqui é a confiança. Sabe o que é a confiança? É que o salmista Davi, ele diz. O salmista Davi, ele escrevendo um texto, ele diz: olharei para o alto. De onde me virá o meu socorro? E ele mesmo responde, dizendo: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Oh, Jesus amado, eu estou a pregar para pessoas aqui que nessa noite talvez precisa de um socorro, mas não é um socorro físico não, é um socorro espiritual. E eu vou liberar uma palavra para a sua vida nessa noite. Deus, Ele é o Deus, aleluia, da angústia. Deus, Ele é o Deus ainda que te vê aonde ninguém te vê. É onde Deus está a te olhar. Existe um versículo que fala sobre a vida de José, que fala sobre a nossa vida, que fala sobre a nossa trajetória. Hebreus, ele vai escrever, dizer: Deus, Ele é o mesmo ontem, Deus, Ele é o mesmo hoje, e
Deus será o mesmo eternamente. Se tem alguém que sabe o teu passado, é Deus. Se tem alguém que sabe o teu presente, é Deus. Se tem alguém que sabe o teu amanhã, é Deus. É por isso que Hebreu ele destaca, e eu vou manifestar sobre esse texto aqui para você entender. Deus, ele é o mesmo hoje, porque ele trabalha aqui hoje na tua vida. Aleluia. Deus, ele é o mesmo, aleluia, eternamente, porque ele conhece o teu amanhã. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer para a igreja do Senhor, aleluia, o meu amanhã ele não me pertence, o meu amanhã já está na palma das mãos. Ai meu Deus do céu, isso aqui é para quem crê, aleluia. Não se preocupe com o teu amanhã, não se preocupe como Deus vai fazer, aleluia. Por que, Jonathan? Porque já está preparado, porque Deus já preparou, porque já está na palma das mãos de Deus. Oh glória, aleluia, Jesus. Quando José ele sai do poço, havia uma esperança para ele. Ele falou: opa, meus irmãos se arrependeu do que eles iam fazer comigo, Jesus. Só que quando ele sai, ele é vendido. Aí ele começa, imagina comigo, conjecturando, falar: Senhor, eu não compreendo o hoje que o Senhor está fazendo na minha vida, mas eu sei que o Deus que um dia prometeu, Ele é fiel para cumprir sobre a minha vida. Eu não sei, irmão, o processo que você passa. E se você chegasse no final do culto, pastor William, e chegasse e falasse comigo, talvez eu não conseguiria resolver. Mas quando a gente temos a garantia em Deus, nós sabemos que Deus, Ele se encarrega de fazer na nossa vida o que ninguém consegue fazer. Quando José ele é levado, quando José ele é vendido, era como se ele estivesse sendo desonrado. O mais impressionante é que enquanto José ele foi vendido, seus irmãos jesuítas, ele chega dentro da casa do seu pai com a túnica, olha isso aqui, com a túnica cheia de sangue. Escuta isso aqui para finalizar essa mensagem agora. A túnica, pastora, estava cheia de sangue. Eles pegaram o animal, mataram o animal e mancharam a túnica de José. Quando José ele é vendido, seus irmãos estão indo para a casa de seu pai. Quando ele chega lá, igreja, escute isso aqui para finalizar agora. Ele chega e fala assim para o seu pai: pai, aconteceu algo trágico, pai. O que aconteceu, meus filhos? Olha aqui, a túnica que um dia o Senhor deu para o nosso irmão José, só salvou ela, pai. José está morto. Olha aqui a túnica, pai. Ele estava dizendo para o pai deles: pai, agora o Senhor vai ter que escolher outra pessoa para estar no lugar de José. Pai, olha aqui, pai, a túnica está manchada de sangue. Isso aqui é sangue de José. O Senhor vai ter que escolher outra pessoa para estar no lugar de José. Quando eles falam isso para o pai, é a mesma coisa que existe pessoas para falar com Deus. Ó Deus, aquela pessoa ela não pode pregar mais, aquela pessoa ela não pode cantar mais, aquela pessoa ela não pode mais evangelizar, aquela pessoa ela não pode fazer isso. Por quê? Porque o passado dela condena ela, porque aquilo que ela fez condena ela. Ó Deus, essa pessoa não pode fazer mais nada disso. Mas quando alguém chega e se apresenta, assim como os irmãos de José chegam para se apresentar para Israel, aí o pai diz, fala assim: não, calma, ele morreu, deixa a túnica comigo. Deixa a túnica comigo aqui, ó. Sabe por quê? Porque a túnica, como eu falei, a túnica de José não
ia caber em mais nenhum dos seus irmãos. Ele morreu, não tem problema não. Deixa a túnica dele comigo, aleluia. Porque do mesmo jeito que ele sonhou, eu acredito, aleluia, que os sonhos dele vai se realizar. E ainda, ai meu Deus, isso aqui é muito tremendo, meu Deus, aleluia. Ainda ele voltará. Tudo que os irmãos queriam é que a túnica, jesuíno, fosse para um dos seus irmãos. Mas a túnica que um dia, eu vou finalizar agora essa mensagem. A túnica que um dia Deus colocou na sua vida, ninguém vai arrancar aquilo que Deus colocou sobre você. Pastor William, eu não entendo tão a manifestação de ira que os irmãos tinham com José. Mas quando eu olho o texto, eu percebo que quando existem pessoas frustradas, tudo que elas querem é fazer que você também se frustre. Ande com pessoas que vai fazer os seus sonhos dê certo, não pessoas que vão frustrar. E o que me chama a atenção para finalizar agora é que José não precisou sair da sua casa para contar os seus sonhos. José contou para o seu pai e para os seus irmãos. Não tenha isso como uma palavra sem lógica. Mas existem pessoas que estão do seu lado, que não acreditam em você, que querem ver você frustrado, que querem ver vocês caindo, que querem ver os teus planos e os teus projetos se acabarem. Só que um dia, quando Deus, Ele olha para você, existe um tema que é bastante comum entre nós, que é um dia, se o pastor ia olhar para qualquer um da igreja e falar assim, esse aí eu vou ajudar, eu sei que o pastor William, ele vai até o final para levantar aquela pessoa. E existe um tema bastante também comum, que é qual? Quando Deus escolhe uma pessoa, Ele vai até o final. Só que diferente de mim, diferente do pastor Will, diferente de qualquer outra pessoa, Deus, Ele escolhe os improváveis para dar certo. Os irmãos de José apresentam para ele a túnica, e ele estava dizendo para o pai naquele momento, está aqui, acabou a história de José, acabou tudo aquilo que José um dia sonhou, escolhe outro para estar no lugar de José. Aí o pai Israel olha para todos aqueles seus filhos, ele começa a observar, deixa eu ver. Aí quando o pai olha, ele observa e fala assim, não tem como escolher outra pessoa. Por quê, Jonathan? Porque só José sonhou. Aleluia. Teve gente preocupada demais com teus sonhos, teus projetos, e queria acabar com eles. Mas eu vou liberar uma palavra para a sua vida nessa noite. Não se preocupe, porque o sonho que Deus colocou no seu coração, Ele não colocou no coração de mais ninguém. É no seu. Jonathan, eu estou escutando essa palavra. Será que essa palavra é para mim? É para você mesmo. É para você mesmo que está escutando a minha voz hoje. Se coloque de pé nessa noite, eu finalizar agora. Uma palavra simples e objetiva. Jesus, vamos louvar? Vou louvar 3 minutos. Glória a Deus. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Igreja, nessa noite, não tenha isso aqui como uma palavra somente de um jovem pregador, mas tenha a convicção daquilo que Deus fala ainda, porque a palavra liberada por Deus, ela tem a autoridade de transformar, ela tem a autoridade de fazer na nossa vida. Muitas das vezes, pastor, nós entramos e saímos da igreja como um culto comum,
e nós nunca recebemos o nosso milagre. Mas quando nós acreditamos naquilo que Deus prometeu sobre a nossa vida, nós sabemos que Ele vai cumprir. Se eu chegasse para você e falasse assim: irmão, eu vou fazer isso sobre a sua vida, eu vou fazer isso sobre a sua história, eu estaria mentindo. Mas se Deus um dia Ele virar para você e falar assim: eu vou transformar, eu vou realizar, não tem ninguém que possa fazer aquilo que Deus, aleluia, quer fazer sobre a tua vida, porque a palavra de Deus diz: operando Deus, quem impedirá? Operando Deus sobre a tua vida hoje, quem impedirá? Operando Deus sobre a tua história hoje, quem impedirá? Não tem ninguém que possa impedir o agir de Deus sobre a nossa vida. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Oh, glória, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus amado. Glória a Deus. Oh, glória, aleluia, Jesus. Oh, glória, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Feche teus olhos nesse momento. Senhor Deus, a tua palavra foi ministrada nessa noite, Jesus amado. Ó Deus, Criador dos céus e da terra, nós cremos no poder da tua palavra, Jesus amado. Ó Deus, aleluia. Meu Deus, aleluia, Jesus, nós cremos nos teus projetos sobre a nossa vida, meu Pai. Deus, aonde que estiver um coração, meu Pai, quebrantado para escutar a tua voz, Jesus amado, nessa noite. Ó Deus, Pai querido, Pai celestial, eu não sei, Jesus, a maneira que está os corações nessa noite, meu Pai, mas o Senhor sabe, Jesus amado. Meu Deus, aleluia, não sou eu que realizo, mas é a tua palavra, meu Pai. É a tua voz, meu Pai, que clama, meu Pai, sobre o coração, meu Pai. E nessa noite eu te peço, meu Pai, vai, meu Pai, aonde, meu Pai, eu não posso ir, Jesus amado. Entra dentro de corações aqui nessa noite, Jesus, que estão feridos, que estão machucados, meu Pai. Tem coração que estão sangrando, meu Pai. Mas eu creio, Jesus, que o Senhor vai dar vitória, Jesus amado. Deus, eu sei, Jesus, que tem coração, meu Pai, que estão chorando por dentro, Jesus amado, necessitando, Jesus, da tua voz. E eu creio, Jesus amado, que o Senhor vai fazer, Jesus, aleluia. Aleluia, o sobrenatural, meu Pai, aleluia, Jesus. Oh, glória. Oh, Jesus. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão. Você crê nessa noite? Não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Só você que acredita nos planos do Senhor Jesus Cristo. Só você que acredita nas promessas de Deus. Só você que acredita, aleluia, que Deus vai fazer o sobrenatural. Louve a Deus nessa noite. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar.
olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando a ordem para o medo. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém pode te ajudar, ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém. E olha porque ele deu um plano contigo. Pois eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo, pois eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo. Você crê nisso? Declare bem forte. Pois eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo. Pois eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo. Se você crê, aplaude o nome do Senhor Jesus Cristo essa noite. Glória a Deus. Quem crê, aplaude o nome do Senhor mais forte nessa noite, irmão. Porque Deus, Ele nos deu a vitória nessa noite, né? Os sonhos de Deus são maiores que os nossos, né, irmãos? Creio que Deus, esse propósito que Deus tem na sua vida, se você seguir firme com Ele, esse propósito vai se concretizar. Então vamos estar agradecendo ao Senhor nessa noite de hoje. Agradecer pastor Jonathan, viu? Que Deus abençoe grandemente toda a família. Continue usando poderosamente da palavra do Senhor. E hoje nós vamos estar agradecendo, só um último aviso. Vamos estar batendo os parabéns da nossa irmã Ana Paula, que está aniversariando hoje. Vamos estar batendo os parabéns da nossa irmã Sabrina também, né? Que fez aniversário ontem. Nesse mês teve mais alguém que fez e eu esqueci ou não? Nesse mês de fevereiro? Fevereiro? É março, né, que nós estamos? Não lembro nem o mês que nós estamos. Em março, né? Alguém fez? Irmã Amanda, mas a irmã Amanda